Nós vamos começar hoje uma série de pregações, sermões biográficos, a partir da vida do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a conversão, semana que vem sobre o ministério, depois a pregação e o martírio de Paulo. À luz dessa biografia riquíssima do apóstolo Paulo, nós vamos aprender algumas preciosas lições. Hoje nós vamos pensar sobre a conversão de Saulo de Tarso, o triunfo da graça, sobre os irmãos que estejam orando por essa série de reflexões. Nós planejamos e fizemos um convite impresso que você pode levar para convidar algumas pessoas especificamente para estar conosco aqui. Alguns estão acompanhando pela internet. Que o Senhor seja gracioso e nos abençoe. Hoje, no capítulo 9 de Atos, vamos ler os versos 1 a 30 e à luz dessa narrativa, pensar sobre o tema conversão de Saulo de Tarso, o triunfo da soberana graça. Diz assim então a palavra de Deus, Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra no que te convém fazer. Os seus companheiros pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos Jerusalém? Para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, à vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levou batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam atônitos diziam: Não é este o que está além? Os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregar ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor.
falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Que o Senhor nos abençoe. A conversão de Saulo de Tarso, a conversão de Paulo, é um dos maiores acontecimentos da história da igreja e que teve implicações para todo mundo. É interessante porque o implacável perseguidor da igreja, como a própria narrativa apresenta para nós, se tornou um dos maiores pregadores do evangelho. Eu já disse aqui algumas vezes e quero reiterar que nós estamos tratando do maior pastor, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. E o que aconteceu com esse homem, por conta da bendita e santa providência, foi uma bênção para toda a igreja. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Boa parte do que nós conhecemos sobre as doutrinas cristãs, Deus nos ensinou via o apóstolo Paulo. E sem dúvida nós podemos aprender muito sobre ele. E quem escreveu o livro de Atos foi uma pessoa muito próxima ao apóstolo Paulo, Lucas, um médico e historiador. A pessoa que esteve com Paulo até a última hora, naquele calabouço em Roma. E Lucas faz a narrativa de primeira mão. Ele ouviu do próprio Paulo o que aconteceu com ele. Nós temos 3 narrativas no livro de Atos sobre a conversão de Paulo. E esse texto, primeiro, de Atos capítulo 9, é muito instrutivo, nós podemos aprender preciosas lições aqui. Lucas começa o relato da conversão de Saulo apresentando o estado dele antes de ter sido alcançado pela graça. Essa graça que é soberana e sempre triunfa. E o que Lucas vai dizer sobre Saulo é que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E não se achando suficiente perseguir os cristãos em Jerusalém, esse homem chamado Saulo, ele pede autorização dos principais sacerdotes em Jerusalém e ele vai para Damasco, onde havia uma grande e expressiva comunidade judaica. E ali havia também muitos cristãos. E Paulo então vai para lá porque ele sabia que muitos cristãos tinham saído de Jerusalém buscando refúgio na cidade de Damasco, que era uma expressiva cidade da Síria. E aqui pelo menos 2 coisas a guisa de introdução sobre Paulo. 2 coisas que Lucas deixa explícito na narrativa dele sobre como era a conduta de Paulo antes da conversão. Primeiro, Saulo odiava a Jesus, pois estava convicto de que se tratava de um impostor e, portanto, seus discípulos deveriam ser perseguidos e presos. O texto fica evidente que havia não apenas uma animosidade, havia um ódio mesmo de Saulo em relação a Jesus. E não apenas em relação a Jesus, mas também em relação aos discípulos de Jesus. Por quê? Saulo de Tarso, ele é um judeu. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é fariseu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele é ortodoxo, ele é um indivíduo que tem zelo profundo, embora sem entendimento. E na leitura dele, quem é Jesus de Nazaré? Um embusteiro, um impostor, ele não é o Messias. E toda aquela gente, conhecida como os do caminho, eram seguidores de Jesus, que tinha sido morto por ordem expressa do governador Pôncio Pilatos, e que tinha induzido muitos daqueles judeus compatriotas seus, porque nesse momento os convertidos eram judeus, não havia gentios nesse momento convertidos à fé cristã, e eles tinham sido ludibriados por essa seita do Nazareno, e Paulo entendia que perseguindo os cristãos ele estava fazendo um grande bem. Ele estava sendo zeloso por Deus, mas sem nenhum entendimento. Ele tinha ódio por Jesus e pelos cristãos. E Lucas vai fazer uma narrativa, usar uma expressão, melhor dizendo, no capítulo 8, capítulo anterior, ele usa a expressão Saulo assolava a igreja. E esse verbo assolar a igreja, a ideia aqui é de que ele tinha uma terrível hostilidade. A ideia aqui é de que ele espumava ódio contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus Cristo. E aí, uma segunda informação. O ódio de Saulo o motivou a elaborar um plano para eliminar os cristãos. Vejam como a coisa funciona. A religiosidade cega. Ele estava fazendo tudo aquilo, julgando, estava fazendo um bem, mas na verdade ele estava fazendo um grande mal, como depois ele tomou conhecimento. Mas ele então buscou essa motivação no seu ódio para eliminar os cristãos. E o texto vai dizer que ele não ficou contente com a perseguição que imprimia na cidade de Jerusalém, então ele consegue autorização e vai para Damasco. Em Damasco, segundo alguns historiadores, havia de 30 a 40 sinagogas. Isso é impressionante.
de 30 a 40 sinagogas. Havia uma expressiva comunidade ali. E ele sabia que entre aqueles judeus que viviam ali, muitos deles haviam abraçado a fé cristã, isso quer dizer, reconhecido que Jesus Cristo é o Messias, e então ele consegue essas autorizações e ele parte para Damasco no sentido de eliminar os cristãos. É curioso notar que esse homem, Saulo de Tarso, como nós vamos ver, ele estava na ocasião do apedrejamento de Estevão. É chamado de um jovem chamado Saulo. Ele consentiu na morte de Estevão. Então nós estamos falando de alguém, e depois ele vai reconhecer isso, que esteve diretamente envolvido na perseguição e na morte de cristãos. E ele não fez isso porque era uma pessoa inerentemente má, no sentido de promover o mal, mas porque ele estava cego, acreditando que perseguindo cristãos, ele estava protegendo a verdadeira religião, porque até então ele não reconhecia Jesus como verdadeiro Messias. Para Saulo de Tarso, Jesus é um embusteiro, e esses cristãos são corruptores da verdadeira religião e deveriam, portanto, ser perseguidos e, se necessário, eliminados, razão pela qual ele consentiu com o apedrejamento de Estevão, primeiro mártir da igreja. Veja o que vai ser dito no capítulo 26, no verso 10. Havendo eu recebido o testemunho dele, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Isso aqui é uma confissão. Paulo está dizendo, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu fui perseguidor da igreja. E a expressão perseguidor aqui nesse caso é quase um eufemismo, porque na verdade ele esteve envolvido na morte de cristãos. Eu consentia, eu concordava com a morte, dava o meu voto favorável à morte de cristãos. Há um biblicista renomadíssimo chamado F.F. Bruce, da Universidade de Manchester, na Inglaterra. Em um comentário precioso ele vai dizer o seguinte: seria mais fácil o etíope mudar de cor, o leopardo perder as manchas, do que o principal perseguidor se tornar um crente. Nesse momento, se você conversasse com qualquer judeu ortodoxo, com qualquer líder da comunidade em Jerusalém, é possível que Saulo de Tarso se torne um cristão? Não, isso é impossível. Não havia humanamente nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade. Mas aí, esse perseguidor passaria a ser perseguido por amor ao Evangelho. Alguma coisa aconteceu. Aquele que saiu para capturar os cristãos foi capturado pelo Senhor da igreja. Vejam como essa conversão de Saulo de Tarso, ela acaba sendo pedagógica para mostrar que, de fato, a salvação é um precioso dom de Deus. A graça sempre triunfa sobre o pecador, rebelde, impenitente, refratário. A sua realidade, a minha realidade, a nossa conversão, mutatis mutandis, é um exemplo claro de que a graça que triunfa sobre nós. O que aconteceu com Saulo, mudando-se o que deve ser mudado, é o que aconteceu com cada um de nós. Deus veio ao nosso encontro, nos capturou pelo seu maravilhoso e sublime amor. E o que aconteceu com ele? Ele foi alcançado por Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Esse que é o ponto. Ele teve um encontro com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele não teve encontro com uma tese, ele não teve encontro com um filósofo, ele não teve encontro com um apologeta, ele teve encontro com Cristo ressurreto. A verdadeira conversão é o encontro com Cristo, Cristo vivo. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor. E é sempre oportuno fazer isso, e o próprio Cristo nos ordenou fazer isso. Fazer em memória dele porque ele está vivo. Fazer isto em memória de mim até que eu venha, porque ele está vivo. Trazer à memória que a conversão é um encontro pessoal com Jesus Cristo, a quem não podemos ver, mas é real, verdadeiro e está presente entre nós. Toda a conversão é um encontro com Jesus. E os versos que nós lemos, versos 3 a 5, narra esse encontro improvável que de fato aconteceu e mudou a história de Saulo e, consequentemente, a história de milhões de pessoas. Olha, o texto vai dizer: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós temos que ler a Bíblia, irmãos, fazendo um exercício de imaginação. Agostinho nos ensinava isso.
ler a Bíblia imaginando cenários. Tente imaginar. Saulo monta uma comitiva, ele tem autorizações, não é qualquer pessoa. Alguns sugerem que ele já estava ali, digamos, no círculo das maiores autoridades de Israel, no círculo do Sinédrio. Ele está galgando uma carreira no rabinato judaico. Ele é um jovem proeminente, ele foi treinado aos pés de Gamaliel, a maior autoridade naqueles dias, e agora está cheio de si, com um grupo preparado, planejado, para fazer um percurso de 240 quilômetros, de Jerusalém para Damasco. Eu suponho que ele chegou num grande portão de Damasco, em Jerusalém, e falou, em linha reta, daqui para Damasco, vamos perseguir esses apóstatas, esses hereges. E ele segue caminho. E ele vai dizer, aqui Lucas, narrando o que ele mesmo disse, que na estrada para Damasco, no seu projeto de perseguir, de amedrontar, de prender os cristãos, algo aconteceu que ele jamais poderia imaginar. O texto vai dizer que uma luz do céu brilhou muito fortemente, ele caiu, não se sabe se do cavalo ou de algum outro animal, ou mesmo tombou ao chão. As narrativas iconográficas da igreja que ele estava a cavalo, de repente tomba ao chão, e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tente imaginar o senso de pavor, o que se passou na mente daquele homem. E ele diz então, quem és tu, Senhor? E ele ouve o que jamais poderia imaginar. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está agora cego, atônito, emudecido. Os companheiros o levantam. Ele não consegue enxergar absolutamente nada. Ele é levado para Damasco. O texto diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Foi um encontro dramático, foi uma conversão impactante. Eu sou Jesus a quem tu persegues. As narrativas são complementares e por isso são extremamente instrutivas, porque nós temos aqui a narrativa de Atos 9, e tem uma que ele vai fazer na presença do governador romano. E nessa narrativa que o próprio Paulo faz em sua defesa, porque ele era cidadão romano e Festo o autorizou a fazer a sua própria defesa, ele vai acrescentar algo que lança a luz sobre o que aconteceu naquela estrada. Que na verdade não foi uma conversão súbita. Na verdade ali foi o clímax de uma conversão que já estava em curso, como nós vamos observar. O que é nos dito ali na narrativa de Atos 26, verso 14? Observe. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, o acréscimo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa é uma linguagem que a gente não usa no dia a dia. Mas a narrativa ela é instrutiva porque vai lançar luz sobre o que vinha acontecendo no coração, na mente daquele homem. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O termo que Lucas usa aqui, ele é o escritor do livro de Atos, é a palavra ketron, que significa espora, chicote, aguilhão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, e ele está usando uma linguagem aqui muito interessante. É como se Paulo fosse um potro selvagem, indomável, e o próprio Cristo estava esporando, chicoteando, pressionando. E ele estava resistindo, resistindo, resistindo. E no caminho de Damasco, ele tomba. E a voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é resistires às esporas. Dura coisa é tentar se desvencilhar dessas chicotadas. Paulo estava sendo, de alguma maneira, ainda que sutilmente no primeiro momento, mas depois mais profundamente, apertado por Cristo. Ele estava sendo caçado por Cristo, estava sendo alcançado pela essa soberana graça que sempre triunfa, sempre triunfa. Nesse encontro de Saulo com Jesus e a partir dos relatos autobiográficos das cartas que Paulo escreveu, repito, o maior escritor do Novo Testamento, nós podemos dar nomes a essas esporas, se podemos usar assim. Eu diria que, via de regra, pelos textos que Paulo escreveu, autobiográficos, Cristo usou 3 esporas, 3 aguilhões, para futucar o apóstolo Paulo, o que seria o apóstolo Paulo no futuro, até aquele momento, um obstinado judeu perseguindo cristãos. Primeira coisa que eu acredito, as dúvidas. Jesus estava cutucando Saulo em sua mente. Por que isso? Tente imaginar.
Ele é natural de Tarso, uma das mais importantes cidades do Império Romano, tão importante que os cidadãos que ali nasciam recebiam o green card da época, a cidadania romana. Mas ele é herdeiro, ele tem uma pedigree, ele tem uma tradição, ele é dali da ambiência do rabinato judaico. Ele é criado aos pés de Gamaliel na cidade de Jerusalém. E esse homem viveu ali, na cidade de Jerusalém, e ele ouviu, era impossível estar em Jerusalém naqueles dias e não ouvir sobre aquele mestre da Galileia, que fez um alvoroço, que transtornou toda aquela região. E ele ouviu muitas coisas sobre Jesus, e ele tinha uma firme convicção a despeito de tudo que ouviu. Jesus de Nazaré não é o Messias, não pode ser o Messias. Ele estava completamente convicto disso. Por quê? Porque ele conhecia a lei. Ele era um profundo conhecedor da lei. E ele não conseguia coadunar duas coisas: a morte na cruz com o Messias. Porque ele tinha diante dos seus olhos um texto claro para todo judeu, Deuteronômio 21, verso 3. Qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Ora, nós aguardamos o Messias, nós aguardamos o Cristo. E eu não posso aceitar que o nosso Messias esperado, que o Cristo, que o libertador de Israel, seja esse homem crucificado. O crucificado é um amaldiçoado. Como que eu posso reconhecer Jesus como Messias se ele é um amaldiçoado? Se ele foi crucificado? Se ele foi pendurado no madeiro? A conclusão imediata e inevitável que ele chegou era que Jesus era um impostor, um embusteiro. E toda aquela conversa de ressurreição era uma fraude. Ele não podia acreditar naquilo. Mas inconscientemente sua mente estava cheia de dúvidas por causa dos rumores que ele constantemente ouvia falar de Jesus. E o que é que se falava de Jesus naquela cidade? A beleza e a autoridade do seu ensino. As pessoas diziam: esse fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Não era alguém que decorou uma peça da lei e se exibia diante das pessoas. Era alguém que falava com autoridade. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jesus dizia: em verdade vos digo. Em algum momento chegou para os fariseus e disse: quem de vocês pode me arguir a consciência? Quem aqui pode me acusar de alguma coisa? O único homem justo, o único homem que cumpriu a lei, a autoridade de Jesus Cristo tinha, a mansidão do seu caráter, a humildade dele, a maneira como ele tratava as pessoas. Era impressionante como as pessoas eram atraídas, porque ele não via números, ele não via percentuais, ele não via estatísticas, ele via gente. E abraçava os inabraçáveis, chorava com os desprezíveis, comia com pecadores, conversava com a gente que não era considerada gente. E de alguma maneira Jesus atraía as pessoas, humilde, manso, compassivo com os pobres, feitos poderosíssimos de cura, ressuscitou mortos, fez coisas extraordinárias. E tudo aquilo foi enchendo a mente de Paulo de dúvidas. Ele estava perturbado. Como conciliar o que eu tenho ouvido sobre esse homem e com aquela morte na cruz? Ele não pode ser o Messias. Será que é? Não é. Ele estava perturbado com isso. E o texto vai dizer que todos se admiravam pela sabedoria e autoridade de Jesus. Eu acredito que uma das esporas que afetou o apóstolo Paulo, até então Saulo, foram as dúvidas sobre a identidade de Jesus. Segundo, Estevão. Jesus estava cutucando Saulo em sua memória. Sim, Saulo estivera no julgamento de Estevão perante Sinédrio, e ele viu com os próprios olhos a face de Estevão como que a face de um anjo. Observe aí, ele estava de fato sendo cutucado em sua memória. Tente imaginar o seguinte: eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de ver a morte de uma pessoa, a morte brutal. Eu fico imaginando que é uma coisa terrível, que você não consegue tirar daquilo da mente. Mesmo alguém que já sofreu um assalto abrupto, violento, você não consegue dormir à noite. Ficam aquelas semanas na sua mente. Agora tente imaginar. Ali está um indivíduo jovem, Estevão. Um grupo começa a arremessar pedras, e o indivíduo cai, começa a sangrar, e ele está assistindo aquilo, não apenas assistindo, ele está aprovando aquilo. Os algozes de Estevão depositaram suas vestes aos pés do jovem Saulo. Segura aqui minha roupa, a minha capa, as minhas vestes, deixa eu ajudar aqui no assassinato desse homem. E ele está vendo aquilo.
Só que o que ele está vendo marcou profundamente a sua memória, porque o que ele está vendo ali? Uma ovelha. Alguém que está recebendo pedradas e injúrias, alguém que está sendo assassinado, mas a sua face é como a face de um anjo. E enquanto está recebendo aquelas pedradas, enquanto o sangue escorre, aquele homem está dizendo: Senhor, não impute sobre esses homens seus pecados. E as últimas palavras de Estevão: Senhor, recebe o meu espírito. Estevão morreu, o primeiro mártir da igreja. Lá em Jerusalém, próximo ao Jardim da Tumba, tem a igreja de Santo Estevão, onde a igreja acredita ter sido o local do martírio de Estevão. E Saulo de Tarso ficou com aquilo na mente. Como alguém pode seguir um impostor, um embusteiro, e morrer com essa face iluminada como um anjo? Alguma coisa tinha diferente nesse homem. Certamente, Atos 7, versos 58 a 60, nos dizem assim: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. A defesa de Estevão perante seus acusadores, o seu rosto resplandecente como de um anjo, a firmeza enquanto era apedrejado até a morte e a sua oração pelos seus algozes, tudo isso ficou gravado na memória do jovem chamado Saulo de Tarso. E eu fico imaginando que ele deve ter pensado consigo mesmo: como pode alguém morrer assim? Como pode morrer alguém assim? Quando a gente começa a fazer uma leitura da história da igreja, uma das coisas mais úteis para o seu crescimento é estudar a história da igreja. A gente consegue observar na história dos nossos antepassados na fé como na morte de alguns, e ainda hoje, pessoas são convertidas ao verem cristãos sendo mortos. É impressionante. A maneira como o cristão morre. No Coliseu, muitas vezes, soldados romanos eram convertidos, vendo famílias sendo devoradas pelas feras, e eram devoradas cantando a Deus. Eles não morriam em favor de uma tese, eles morriam em favor de uma pessoa viva, Cristo. E certamente aquilo impactou a vida do apóstolo Paulo. Alguém disse que Estevão, e não Gamaliel, foi o verdadeiro mestre de São Paulo. Estevão ficou gravado na mente de Paulo. Durante a perseguição romana, repito, inúmeros soldados se converteram vendo o testemunho dos cristãos no Coliseu e em outros lugares que enfrentaram a morte sem temor por amor a Cristo. Terceira espora, terceiro aguilhão, a moral. Jesus estava cutucando Saulo em sua consciência, isso mesmo, em sua consciência. Cutucou em sua mente, cutucou em sua memória, cutucou em sua consciência. Ele era um homem piedoso. Ele não era um imoral, ele não era alguém que estava envolvido em práticas iníquas, ele não era um transgressor explícito da lei. Ele tinha uma vida irrepreensível. Ele mesmo disse isso aos Filipenses: quanto à lei era irrepreensível. Era o tipo de rapaz que toda mãe sonhava para casar-se com a sua filha. Crente, piedoso, temente, que dava sinais de afeição e amor por Deus, respeito pela lei de Deus. Quanto à justiça, sim, ele era irrepreensível. Exteriormente, ele havia obedecido todos os preceitos da lei. Ele obedecia o que a lei exigia e evitava o que a lei proibia. Era um homem correto, mas ele era filho de Adão. Ele obedeceu a lei exteriormente, mas no coração, certamente ele tinha suas lutas, seus pecados, suas transgressões. O único momento em que Saulo de Tarso, agora apóstolo de Jesus Cristo, sugere que ele foi alcançado pela espada da lei, observe, dos 10 mandamentos, um mandamento acertou em cheio o coração de Paulo: não cobiçarás. Veja o que ele vai dizer em Romanos 7, um capítulo profundamente denso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O que ele está dizendo aqui? Ele poderia ser aprovado nos 9 mandamentos.
não tinha ídolos, não fazia, nem se curvava diante de imagens, honrava pai e mãe, guardava o sábado, não furtava, não matava, mas o não cobiçarás, que diz respeito àquilo que é intenção do coração e não uma ação prática. Certamente ele foi alcançado pela espada da lei. Ele era justo aos olhos dos homens, mas diante de Deus era um pecador cujo coração estava cheio de cobiça. Jesus afligiu a mente de Saulo. Ele estava cheio de dúvidas se Jesus era ou não impostor. Afligiu a sua memória, fazendo lembrar-se da face de Estevão, da dignidade de Estevão, na morte dele. E agora estava afligido a sua consciência, condenando-o nos seus desejos maus. E ali, de alguma maneira, houve um clímax, uma obra processual. E no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto derruba Saulo de Tarso e o captura para si. O professor John Stott faz um comentário irretocável sobre isso. Ele diz assim: ele que esperava entrar em Damasco na plenitude de seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, estava sendo guiado por outros, humilhado e cego, capturado pelo Cristo a quem se opunha. O perseguidor foi perseguido, foi alcançado e capturado pelo Senhor Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender aqui? Naquele caminho de Damasco, ele descobriu duas coisas que todo ser humano precisa descobrir e que todo ser humano vai descobrir, cedo ou tarde, só uma questão de time. Duas coisas ele descobriu no caminho de Damasco, que são o fundamento da verdadeira conversão. Uma verdade sobre quem é Jesus e uma verdade sobre nós mesmos. Vejamos, o que é que ele descobriu ali? Ele descobriu que Jesus de Nazaré está vivo. Essa é a primeira coisa. Até então, ele está cheio de si, vaidoso, altivo, soberbo, cego pela sua própria altivez. A ressurreição é uma fraude, é um embuste. Vamos à procura desses cristãos hereges. Só que naquele caminho de Damasco, quem vai ao encontro dele? É o Cristo vivo. Que ele descobriu, meu Deus, ele está vivo. Sim, Jesus Cristo está vivo. Os cristãos haviam testemunhado continuamente acerca desse fato. Muitos cristãos morreram afirmando que Jesus estava vivo. Muitos deles foram testemunhas da ressurreição. Mas Saulo não acreditava. Mas aquele encontro conquistou seu coração. Ele pode, sem nenhuma dúvida mais, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo está vivo. E a pergunta foi penetrante: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a voz misteriosa perguntou: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina a surpresa, o assombro que tomou o coração daquele homem, cometendo a loucura de perseguir a igreja. E aqui é sempre bom trazer a memória: perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Há uma conexão, uma unidade orgânica, indivisível entre Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. E ele estava perseguindo a igreja sem saber que estava perseguindo o próprio Cristo. E a pergunta de Jesus é: por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir o Senhor. E depois daquele encontro, Saulo, perseguidor, seria agora o apóstolo, o maior pregador do evangelho. E no Areópago, pregando ali no coração da filosofia, em Atenas, ele vai dizer o seguinte: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo devia sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: é este Jesus que lhes proclamo que é o Cristo. Aquele que estava cheio de dúvidas, perseguindo a igreja, agora verdadeiramente convertido e tornado-se apóstolo do evangelho, apóstolo de Cristo, agora saiu o mundo afora pregando o evangelho. Quando ele chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia é buscar uma sinagoga. Ele amava os da sua raça, ele amava o povo judeu. Ele ia para lá, abria as escrituras do Antigo Testamento e começava a mostrar, porque ele era um profundo conhecedor, e agora com as lentes corretas, ele está olhando as profecias dizendo: olha, o Messias é Jesus, o Messias é Jesus, Jesus é o Cristo. E ele plantou muitas igrejas e converteu, pela graça de Deus, muitos judeus à fé cristã, e foi um homem extremamente usado por Deus. E o ministério de Paulo tinha esse fio condutor: Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Isso para mim é extremamente abençoador. Eu estou fazendo a leitura de 1 Coríntios, nesse momento das minhas leituras do Novo Testamento,
E li recentemente aquele capítulo magno de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a cruz de Cristo, que era loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Ele é judeu e romano. Como judeu, ele olha para a cruz como escândalo. É impossível que o Messias seja aquele amaldiçoado no madeiro. E como um romano, ele olhava para a cruz com desprezo. A lei romana proibia um cidadão de ser crucificado. Sêneca, o famoso historiador, dizia que era sadismo legalizado. E agora esse homem que é judeu e romano, que tinha tudo para olhar para a cruz como um escândalo e como uma loucura, ele diz: nada, em nada eu me glorio, exceto na cruz de Jesus Cristo. Porque ele olha para a cruz não como derrota de Cristo, mas como um símbolo supremo da justiça e do amor de Deus. Ele entendeu o evangelho. Quem não entendeu a mensagem da cruz não entendeu o evangelho. Você pode ser moralista, frequentador de igreja, códigos de pode aquilo, não pode aquilo, mas se você não entendeu a cruz, você não entendeu o evangelho. A salvação não diz respeito ao que você deve fazer para ser salvo. A salvação diz respeito ao que Cristo fez definitivamente. Não é algo que se conquista, é algo que se recebe gratuitamente por sua graça. Salário do pecado é morte. Salário é uma coisa que você faz por merecer. Você merece morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, é pela graça em Cristo Jesus. E aquele homem entendeu isso. E qual era a pregação dele? 1 Coríntios 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Eu não adiciono nem subtraio. Eu entreguei o que eu também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está aqui o coração da pregação do Evangelho. Está aqui o que todo pregador deve anunciar todo santo domingo, dia após dia. Cristo, crucificado e ressurreto. Morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então, no caminho de Damasco, ele teve essa grande descoberta, que na verdade não foi ele que descobriu. Ele foi passivo no processo, os seus olhos foram abertos. Ele enxergou que Cristo está vivo, ele teve um encontro pessoal com o Senhor. A segunda descoberta que ele fez ali, Saulo descobriu que era um pecador perdido. Aquele homem que se orgulhava de ser da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, irrepreensível quanto à lei, criado aos pés de Gamaliel, que tinha tudo para ascender na religião, no judaísmo. Esse homem agora percebe que ele é um miserável pecador. E na sua narrativa, nas cartas que escreveu, nos textos que produziu, fica evidente que ele considerava a si mesmo pecador. Isso é interessante demais, gente. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece o Evangelho, quanto mais você tem relacionamento com Jesus Cristo, mais consciente você ficará do quanto pecador você é. Há um contraste absurdo entre a santidade de Deus e a nossa miséria, a nossa vileza, o nosso pecado. E olha o que ele vai dizer escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu fui blasfemo, eu persegui, eu injuriei, fiz isso na ignorância, na incredulidade, mas fui alcançado pela misericórdia. E essa mensagem é digna de aceitação, gente. Deus veio a este mundo salvar pecadores, ele não veio dar prêmio para os bons. Ele veio salvar pecadores. E tem mais. Dos pecadores, eu sou o principal. Quanto mais luz, mais responsabilidade. Aquele homem conhecia a lei. E embora conhecesse a lei, pecou contra ela. Razão pela qual a lei não salva. A lei simplesmente nos mostra a nossa necessidade de salvação. Isso é maravilhoso. Em outro momento ele vai dizer, 1 Coríntios 15, verso 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. É pela graça. Esse homem não se ufanava, senão na cruz de Jesus Cristo, e ele dizia, olha, sou o que sou pela graça de Deus. Ele reconhecia que Deus concedeu ele dons, ele estava consciente do quanto Deus o usou para edificar e abençoar vidas, plantar igrejas. Foi realmente um trabalho notável, mas ele diz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Essa graça não se tornou vã.
Ou seja, Deus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, Paulo, ele demonstrou, ele deu sinais de uma autêntica e verdadeira conversão. Há um homem que escreveu um dos mais conhecidos hinos de língua inglesa, famoso no mundo inteiro, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. John Newton. John Newton foi um traficante de escravos, traficou muitos escravos da costa africana para a Inglaterra e outros lugares. Criado na ambiência da igreja, abandonou a fé, se tornou um homem embrutecido, distante de Deus, até que numa tempestade no Atlântico Norte, esse homem se rende ao Evangelho e fala: Senhor, eu não posso mais fugir. Ele se entrega a Cristo e a graça é tão poderosa na vida dele que se torna um autêntico pregador e foi muito usado no tempo que ele viveu, escreveu belíssimos hinos, deixou um legado no tempo pós-conversão. E em um momento da sua vida, ele disse uma coisa muito preciosa sobre essa obra da graça na vida de pecadores. O que ele disse sobre si pode ser aplicado na vida de muitos de nós. Olha o que ele disse: não sou o que era, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas a graça de Deus não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Ele está falando de uma graça que nos alcançou. Nós não somos ainda o que um dia seremos, mas pela graça de Deus nós também não somos mais o que um dia fomos. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A graça está em operação na sua vida. Nós estamos sendo transformados, é um processo. Deus está fazendo isso em nós. E eu quero caminhar para refletir, fazer umas aplicações sobre sinais de uma autêntica conversão. Como é que a gente sabe que de fato aquele homem foi convertido? Como é que a gente sabe que alguém de fato foi alcançado por essa graça bendita e maravilhosa? Vejamos. Primeiro, uma nova reverência para com Deus. A relação com Deus muda imediatamente. E como é que a gente sabe disso? Nos versos que nós lemos, veja o que está escrito. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. O que é dito aí? Ele está orando. Quando uma criança nasce, o primeiro sinal de vida, está respirando, choro. Primeiro sinal de um verdadeiro nascido de Deus: orar, falar com Deus. E aquele homem já havia orado muitas vezes. Ele era um judeu que orava no mínimo 3 vezes por dia. Mas agora a sua oração é diferente. Sua oração agora é mediada pelo Messias, é mediada por Cristo. Eu fico pensando qual o conteúdo da oração desse homem. Ele passou 3 dias em oração e jejum, 3 dias sem comer e beber. Ele já havia orado muitas vezes, mas qual era o conteúdo dessas orações nesse momento? Suponho que ele orou pelo perdão de todos os seus pecados, especialmente o de ser autossuficiente, julgar-se autossuficiente, perseguir cruelmente os discípulos de Cristo. Eu suponho que ele pediu sabedoria para discernir o que Deus esperava dele a partir daquele momento. Eu suponho que ele orou pedindo a Deus graça para poder seguir em frente na sua jornada. Sem dúvida, suas orações também incluíam adoração, derramar sua alma em louvor por Deus ter sido misericordioso para com ele. Ele estava orando. João Crisóstomo, que foi um grande pregador da igreja do 5º século, ele fez o seguinte comentário sobre o que aconteceu com esse homem. A mesma boca que havia respirado ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, agora respirava louvores e preces a Deus. O rugido do leão foi transformado no balido de um cordeiro. Aquele que estava apto para devorar, agora estava emudecido, orando, suplicando a Deus misericórdia e graça. Ele vai dizer que nós fomos salvos, chamados para um modo de vida digno do Evangelho, para glorificar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Nenhuma conversão é genuína, se não implicar numa vida de piedade. Se você não ora, está sob suspeição se você é cristão. Você pode eventualmente passar por uma crise espiritual, passar uma temporada sem orar, passar por um deserto espiritual, por aquilo que chamava-se de inverno da alma. Mas se você não ora nunca,
está sob suspeição se você é cristão. Porque falar com Deus, orar ao Senhor, é um sinal de vida. E ali está um homem que estava respirando ameaça de morte contra os cristãos. Agora, 3 dias em jejum e oração, ele está orando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, um relacionamento novo com a igreja. Isso é muito importante considerar numa época como a nossa, que as pessoas agora... Igreja para quê? Para que eu quero igreja? Para que eu preciso de igreja? Numa cultura privativista, individualista, igreja é um apêndice. Posso ser membro dela, posso não ser, posso vir um domingo, posso faltar 4. Tem um compromisso. A morte do compromisso, a morte da permanência. Igreja para quê? É impressionante como nós somos fruto desse tempo, dessa geração, do espírito da época. As pessoas perderam o respeito, a devoção, a reverência, o cuidado, o compromisso com a igreja local. E aqui nós vamos observar que esse homem, no primeiro momento, muda a relação com Deus e muda a relação com a igreja. Era um perseguidor da igreja, agora que ele se torna um membro dela, em comunhão com ela. Não é possível ser cristão sem comunhão com a igreja. Vejamos o verso 17. Então Ananias foi e entrou em sua casa, pôs as mãos sobre Saulo de Tarso e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso é interessante. Você já parou para pensar nisso? Quais foram as primeiras palavras que Saulo ouviu depois da sua conversão dos lábios de um cristão? Quais foram as primeiras palavras? Irmão. Irmão. As primeiras palavras que esse homem ouviu dos lábios de um cristão foi: Irmão Saulo. Não era alguém mais desconecto, não era alguém mais que era um perseguidor, um inimigo, era um irmão. Por quê? Na conversão, você é inserido no corpo de Cristo, você é membro do corpo místico de Cristo. Não importa se você está no Brasil, no Japão, no Sri Lanka, não importa onde você esteja. Onde você estiver, você é membro do corpo de Cristo. Uma comunidade de fé. Nós não somos aqui algumas dezenas, irmãos. Nesse exato momento, um incontável número de pessoas está reunido dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo voltará. E nós somos uma comunidade de fé. Uma das coisas mais interessantes quando a gente tem a oportunidade de celebrar um culto multicultural com pessoas de várias nações é perceber que o evangelho, que a igreja cristã não é uma igreja de brasileiros, de americanos, de peruanos, de japoneses. É uma igreja que envolve gente de todas as tribos, línguas, povos e raças. Deus está salvando pessoas de todas as nações do mundo e você faz parte disso. Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as etnias da terra. E aquele homem está ali agora sendo chamado de irmão, ele agora é membro do corpo de Cristo. E esse homem, Ananias, que alguém chamou de um dos heróis esquecidos da igreja, teve a ousadia, com temor no primeiro momento: Senhor, peraí, esse homem é o perseguidor, ele está aqui com cartas para nos prender. Vai, porque este é para mim o vaso precioso. Ele vai à casa de um tal Judas, provavelmente era um judeu, na rua chamada direita, e chega ali, já impõe as mãos, já chama um homem de irmão, e aí começa um relacionamento. E ele fica na cidade, prega o evangelho naquela cidade, vai para Jerusalém. As pessoas de Jerusalém dizem: não queremos esse homem aqui, isso aí é uma estratégia. E aí Barnabé fala: não, esse homem de fato se converteu, ele deu testemunho lá em Damasco, ele pregou na sinagoga, ele pregou afirmando que Jesus Cristo é o Cristo, ele usou as escrituras. Ele é convertido realmente, ele fica uma temporada ali, até que tentam matá-lo, porque ele está pregando com ousadia entre os seus compatriotas, que o viam como um grande e proeminente líder, e agora tinha abraçado a seita do Nazareno, e ele é levado então para Tarso, e fica uma temporada lá, até passar 3 anos na Arábia. Alguns vão sugerir que, assim como os discípulos passaram 3 anos com Cristo, ele fica recluso por 3 anos, aprendendo com o próprio mestre. Isso é interessante para nós, por quê?
nós precisamos trazer à memória que ele muda o seu relacionamento com a igreja. O verso 22 diz assim: enquanto isso, Saulo mais e mais fortalecia como testemunha e apologista, a ponto de confundir os judeus, e em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Ele está convertido, ele está pregando, ele está integrado à vida da igreja. Eu quero te dar uma palavra aqui de encorajamento, antes da gente fazer as últimas considerações. Eu vou dizer aqui com um tom pastoral, tendo a Deus como testemunha e fazendo de todo o coração. Ame a igreja de Jesus Cristo. Ame a igreja. Não há nada mais precioso, meus irmãos, do que ser membro do corpo de Cristo. Você vai passar. Nós estamos todos caminhando para a eternidade. A igreja de Jesus Cristo, não é uma instituição que um homem fundou numa esquina. Não é uma seita fundada por um paurador frívolo, como disse Paulo aos cretenses. A igreja é um projeto que nasceu na eternidade e entrou na história. E como é precioso você ter senso de gratidão. Senhor, muito obrigado por ser membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Numa época como a nossa, cheia de detratores, falsários, críticos de toda sorte, é um escândalo ver cristãos se unindo a essa gente para falar mal da igreja de Jesus Cristo. Jesus procurou Saulo de Tarso e disse: por que você está me perseguindo? Só uma pessoa que pode falar mal da igreja. Só um tipo de pessoa que pode falar mal da igreja. Aquele que tem lágrimas nos olhos. Se eu critico a igreja porque eu a amo, essa crítica é bem-vinda. Mas se é apenas veneno, você toma cuidado, porque o dono da igreja é ciumento por demais. E ele sempre vai procurar aqueles que estão fazendo o que não deveriam fazer. Eu encerro esta reflexão apenas apontando 3 coisas. Eu apenas vou ler por conta do nosso tempo. Primeiro, a conversão é obra de Deus. Nunca se esqueça disso. Você que tem um cônjuge que não é cristão, um filho, um parente, um amigo, entenda isso, é obra de Deus. Anelar, desejar, orar intensamente é nosso dever. Mas só Deus pode operar o novo nascimento. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi Cristo que se deu por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Segundo, a conversão produz transformação. E se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Tem que haver um antes e depois. Tem que haver mudança no caráter, na perspectiva, nas afeições, na mente, no coração. O indivíduo é transformado. Não é um salto prodigioso. Em muitos aspectos é um processo, mas tem que haver transformação. E também a conversão gera envolvimento com a igreja. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Passou vários dias com os discípulos em Damasco. Conversão que o indivíduo fica em casa, achando que pode seguir a Jesus, lendo meia dúzia de versículos sem comunhão com a igreja, está sob suspeição. Conversão integra o crente à comunidade de fé. Você pode praticar qualquer religião dentro da sua casa sem dar um bom dia a ninguém. Quer ser cristão? Envolva-se com a igreja de Cristo. Viva na comunidade de fé. Esse homem perseguidor, agora alcançado pelo Evangelho, está integrado, amando seus irmãos e deu a vida pela igreja porque amava o Senhor dela, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero encerrar sugerindo que a gente cante o hino Maravilhosa Graça, mas antes disso, deixa eu ler para os irmãos um comentário que para mim é um tesouro da nossa tradição. Olha o que o reformador diz sobre a conversão de Saulo. A graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também ele assumir o caráter de um pastor. O lobo perseguidor tornou-se uma ovelha, e não apenas uma ovelha, um pastor de almas. Tudo isso pela maravilhosa e bendita graça de Deus. Saulo foi convertido porque a graça triunfou sobre aquele pecador. E eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, muitos outros também sejam alcançados por essa maravilhosa graça e haja em nossos corações senso de maravilha
e gratidão. Semana que vem, sob a graça de Deus, vamos pensar sobre o ministério desse homem, como Deus o usou para plantar igrejas em várias partes do mundo antigo. E hoje, em certo sentido, nós somos fruto daquilo que começou lá atrás, graças à obra de Deus, à instrumentalidade de homens como o apóstolo Paulo. Vamos se colocar em pé antes da gente orar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso.